Bom, galera, boa noite a todos. A gente vai fazer a entrevista aqui com o professor Gilberto Monteiro. O tema é sobre Covid e exercícios. Vamos inaugurar nossa entrevista dessa semana. Foi de última hora, mas o que importa é que vai dar tudo certo. Fala, Diogo. Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, galera, hoje a gente vai fazer entrevista com o professor Gilberto Monteiro. Chegam todos aí, tenham uma boa noite. Vamos falar um pouco sobre o tema de Covid e exercício. Então, vocês podem fazer pergunta pro professor, não tem problema aí, ó. Adicione comentário, coloca a pergunta aí, ou no balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá? Aqui dá pra pressionar para qualquer. Depois, quem perder, avisa aí que daqui 10 minutinhos depois da entrevista vai estar lá no canal do YouTube. Aqui é o Instagram, a gente usa como passagem, né? Então, professor, fica à vontade, se apresenta aí pro pessoal, quem não te conhece, poder conhecer um pouquinho da sua história, da sua carreira, e depois a gente entra no tema. Aí surgindo perguntas, eu vou passando pro senhor. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Diogo já tinha comentado comigo em outra oportunidade, né? Sobre a gente fazer alguma coisa via Instagram. E agora surgiu essa oportunidade. Eu falei para ele, não, vamos que vamos. Vamos conversar um pouco. Eu acho que um tema que tem muita relação atualmente é a questão do Covid, né? E como eu sou da área do exercício físico, fisiologista, do exercício, enfim, milito nessas áreas e com prática aí de bastante tempo, né? O Diogo falou da minha formação, eu já me formei há muitos anos, depois acabei indo para uma área acadêmica, né? Mas hoje eu ainda trabalho com atletas, ainda trabalho com alunos, né? Então eu ainda faço esse trabalho operacional, vamos dizer assim, prático, que para mim é muito importante, muito interessante essa relação com o ser humano, né? Eu preservo bastante isso. Então a gente consegue ainda fazer alguns trabalhos. Eu sou educador físico, né, de graduação, mas formado pela Unifesp na parte acadêmica de mestrado. Frequento hoje um grupo de doutorado, onde eu iniciei fazendo uma área esportiva, eu vim do meio do esporte, e depois eu fui para uma área mais relacionada à saúde, à doença, enfim, que me interessou bastante nos últimos anos de eu estudar. E aí a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, alguns pequenos trabalhos, enfim. Eu sou professor aqui em Santos da Unisanta, né? Milito em cursos lá da área da saúde, na graduação e na pós-graduação. Além desses outros trabalhos, como eu falei para vocês, relacionados à questão mais prática, né? Eu dou aula de personal para alguns alunos, né? Trabalho com o time também de basquete da cidade de Santos, da FUPES, né? Que o pessoal chama Fundação Pro Esporte, né? E já atuei nesses nichos de mercado aí de várias formas, né? Ao longo de 30 e poucos anos de carreira, e já são 20, mais ou menos, no ensino superior. Então, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essas questões aí, da importância do exercício, de uma forma geral, né? E, consequência disso, essas relações também atuais que a gente está tendo nesse momento de pandemia aí do Covid. Legal. Bom, galera, quem chegou agora, vocês podem fazer pergunta, tá, pro professor, decorrer da entrevista. Tá tendo muito caso, né, o pessoal querendo voltar para treinar, principalmente quem é muito ativo. Só que já tive amigos meus que iam fazer até consultoria online. E aí falou, cara, tô sem condição, meu fisioterapeuta não me liberou. E a fisioterapia é uma coisa bem básica, também não faço exercício de nada de sinologia lá.
Mais respiração, né? Mais exercício de respiração que outra coisa. Então, ele tinha liberado, mas aí quando ele viu você fazendo exercício, ele falou, pô, mas o seu personal tem que fazer uma periodização, né? Aí ele falou, não, ele vai fazer o treinamento legal lá, mas aí o cara ficou meio receoso e não liberou. Mas ele também, ele ficou, um amigo que estava em Campinas, né? No caso, ele ia ganhar uma promoção do Banco do Brasil e teve que ir para Brasília. E aí chegou lá, tava aquele caso que tava muito Covid naquela época, né? Antes da pandemia, né? E aí ele pegou e ficou entubado. Hoje ele perdeu praticamente 70% do pulmão dele, tá danificado, então ele acabou a vida dele, né? Ele falou que depois que curar ele vai aposentar, ele falou que não tem condição nenhuma de trabalhar mais. O Covid, assim, vamos dar alguns detalhes disso, né? O Covid, ele, assim, é um vírus, né, como outros, né? Porém é um vírus que se modifica muito rápido na sua estrutura, tem facilidade com essa mudança de se ligar nos receptores. O ponto-chave na área pulmonar está nos receptores de ECA, principalmente, que é receptores da enzima conversora de angiotensina. Então, teoricamente, né, várias variáveis aí estão nesse contexto de o sujeito ter um quadro um pouco mais grave, menos grave. Dentre eles, esses receptores, né, ou seja, quem tem mais desses receptores, teoricamente, há uma maior chance de o vírus se ligar, de ter uma prospecção maior. Mas outros fatores se combinam a isso. Aí entra a imunidade inata, a imunidade adquirida do sujeito. A imunidade inata é aquela que você traz do teu componente genético. Né? E isso é muito variado entre as pessoas. Tem pessoas que têm um número lá de neutrófilos X, e outras têm 3X. Entendeu? Então isso é muito variado. A gente vê hoje, por exemplo, casos de Covid que o sujeito fala assim, mas ele não desenvolveu imunidade, mas não teve quadro, né? Pelo menos grave, né? Foi assintomático e tal. Por quê? Porque ele conseguiu resolver com a imunidade inata, que é menos comum no Covid. Geralmente depende da imunidade adquirida, que é aquela que você enfrenta o meio ambiente após o nascimento e desenvolve, onde entram linfócitos, né, de todos os tipos T, e até a formação dos plasmócitos, que são as células de memória, desenvolvendo as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então você vê, é uma complexidade muito grande, número de receptor, como é o meu sistema inato, como é o meu sistema adquirido, como ele vai enfrentar essa situação. Além disso, tem outras correlações que podem estar linkadas. Por exemplo, por isso que agrava mais geralmente no idoso, que tem um sistema de defesa mais debilitado, ou nos sujeitos com comorbidades. Por quê? O sujeito com comorbidade ele já tem mais inflamação naturalmente, 24 horas. Então, somado à inflamação possível promovida pelo Covid, há uma chance maior de ele agravar. Mas tudo isso é uma matemática, né? Nesses cruzamentos que a gente está delineando aí. Então, muitas coisas podem acontecer. Então, às vezes, você se surpreende. Um sujeito que tem uma boa qualidade de vida, porém, agrava mais. Ele não vai ser a média. Né? A média que a gente vê não é essa. Pensando em média, quando você fala da parte acadêmica, você vai sempre pela média. Mas acontece. Né? E vice-versa é verdadeiro também. Ele também não é médio, um sujeito que tem uma certa comorbidade, uma idade, e não evoluir ou ficar assintomático. Mas também acontece. Né? Então, a gente tem uma média e tem os casos que fogem ao padrão por essas múltiplas variáveis que a gente está falando. Variabilidade de quantidade e qualidade do sistema imune, né, que é onde o exercício na qualidade vai entrar bastante, eu vou poder comentar, e condições genéticas do sujeito e da qualidade de vida dele, do genótipo e do fenótipo, ou seja, o que ele faz ao longo da vida dele. Se ele leva uma vida, né, onde ele pratica exercício, onde ele tem uma alimentação não tão desregrada, ou se não, se usa drogas, enfim, e drogas entram até as mais corriqueiras, álcool, cigarro, e por aí afora. Então, todas essas variáveis vão se cruzar. Aí, o pessoal tem, começando a investigar, o pessoal da USP principalmente, tem começado a investigar, e de outras universidades do país, que a USP tem um carro-chefe aí, investigar essa relação dessas pessoas que apresentaram o quadro do Covid e a prática do exercício. Isso no começo não se fazia, porque as importâncias eram outras, agora já se começam as investigações. E o que tem se mostrado nos números é que
Pessoas que são praticantes realmente de exercício, aí quando a gente fala praticantes de exercício, é aqueles sujeitos que têm pelo menos 75 de alta intensidade ou 150 de moderada intensidade na semana. Então, aquele cara que é frequente no exercício físico. E aí nós não estamos falando de atividade física, sujeito que faz de vez em quando. Limpa, sei lá, corta a grama da casa dele, sobe de escada o prédio dele. Que é bom, é importante, mas às vezes não tem regularidade. Então ele é diferente do sujeito que está programado, ali, que vai sistematicamente, às vezes, por exemplo, a uma academia. Então o que acontece? Na medida que você tem essa qualidade, né, ou seja, esse tempo mínimo, ou essa intensidade mínima da prática de exercício semanal, o que mostraram esses primeiros resultados no estudo é que apenas 34% evoluem no quadro do Covid. Então é um número baixo, se você contar uma relação de 100%. E desses 34%, os números vêm mostrando que apenas 8% podem entrar em quadro gravíssimo vindo a óbito, desses mesmos praticantes. Então, quando a gente olha toda a média estatística do Covid e a prática do exercício, a gente vê que é muito positivo a resposta do exercício frente às ações do Covid. Não dá para dizer que o exercício te exclui do quadro grave. Não. Parece que o exercício somado, principalmente a questão da imunização pela vacina, vai fortalecer mais esse eixo, né, de distanciar você principalmente do quadro grave. Hoje ainda não dá para afirmar, mas os números são bem satisfatórios, são bem interessantes. Né? E para a gente mais um pouco seguir nessa linha de raciocínio, de que forma, né, que o exercício pode te auxiliar, pode te ajudar nesse contexto. Se você desenvolveu ao longo da tua vida, né, essa frequência de trabalho que a gente comentou, essa frequência ela faz um estímulo constante, porque o exercício, quando você faz, você estimula o sistema imune a responder, porque com o exercício também você promove a inflamação. E com isso, você faz com que suas células sejam muito atuantes, é onde entram todas elas, os neutrófilos, os eosinófilos, os linfócitos, enfim. Com contrapartida, esse enfrentamento que o exercício te promove, te propõe, né, faz com que eu esteja o tempo todo renovando o meu sistema. Porque eu vou precisar de um linfócito mais fortinho, mais bombadinho, para enfrentar aquela pancada do exercício. E, consequentemente, eu vou evoluindo. Então, com o passar do tempo, eu tenho o quê? Um exército mais fortalecido, células mais hipertrofiadas, vou chamar assim mais bombadinhas, né? Nome popular para o pessoal entender, mais fortinhas, e ao mesmo tempo que eu também posso aumentar até em questões numéricas. Então eu melhoro o meu sistema imune do ponto de vista quantitativo e qualitativo. A qualidade, mais robusto, mais forte para enfrentamento, e também a questão quantitativa que seria números, né? Então isso é muito importante quando você enfrenta não só o Covid, como qualquer relevância de qualquer vírus, bactéria, né? Então você vai ter um melhor enfrentamento, e isso se justifica com esses números que a gente tem visto aí, as primeiras pesquisas que têm saído relacionadas a exercício com, né, o Covid e quadros da pandemia aí. Legal. E como seria os exercícios, pessoal? Tem gente que não tem muita noção, os professores, aí, pô, vamos dar qualquer exercício, ou não é nem pensar chegar ainda a fazer um crossfit da vida, um HIIT, né? Acho que tem que ser uma coisa bem devagar, né? Bem se indo pelos degraus, devagarzinho. Qual exercício, assim, mais ou menos que se faria se Legal, pegasse um aluno? legal. Então vamos lá, vamos fase a fase. Vamos imaginar a pessoa que para desenvolver, né, uma capacidade, né, desse sistema imune. Então, naturalmente, aí nós estamos falando da pessoa que já adquiriu o quadro do Covid, é uma outra situação. Vamos falar desse histórico para ter essa base, né, que é o que a gente está comentando aqui. Então, essa pessoa, primeiro, você falou bem, deve ser gradativo. Para quem começa lá do zero, não dá para você pegar e jogar uma intensidade muito alta, porque isso faz uma imunossupressão muito grande, com pouca chance dele se recuperar em curto espaço de tempo. Então, na verdade, ao invés de melhorar, ele vai piorar logo de cara, onde ele vai ficar mais vulnerável à infecção ainda. Então, não tem que ser gradativo, pensando no sujeito que está começando do zero, né?
E aí ele vai gradativo. Então, gradativo na frequência, às vezes ele começa em dias alternados. É importante fazer todo dia, mas para o começo, para a adaptação, é válido alternar os dias. Depois ele começa a ser frequente todo dia e gradativamente ele começa a aumentar a intensidade. O melhor é estar orientado pelo professor de educação física. Então, eu costumo dizer para meus alunos, até na faculdade, que o melhor lugar para fazer exercício é academia, porque tem professores que podem te orientar, né? Nada impede de você ter um personal, se você tiver condição, e às vezes nem treinar na academia. Às vezes você treina no seu prédio, às vezes você treina na praia, em cidades que tem praia, parque, é possível também. O importante é ter alguém que te oriente essa escala, porque o sujeito que não é da área, ele não tem essa noção de escala progressiva. E o professor vai ter. Ele se forma na faculdade com essa noção, né? E aí ele vai buscar as especializações que ele quiser. Então, ou seja, ele fazer essa progressão gradativa. Aí uma outra coisa interessante também de a gente falar. Tipo de exercício, né? Qualquer tipo de exercício é importante para o sistema imune. Qualquer um. Mas também as pesquisas vêm mostrando o seguinte. Sempre que eu faço treinamentos chamados combinados, alguns chamamos até de concorrentes, tal, enfim, eu evoluo mais nos aspectos, a gente vai puxar para o sistema imune, tá? Mas nos aspectos do sistema imune. Então, o que quer dizer isso? É interessante eu fazer alguns trabalhos na área de força e alguns trabalhos na área parte cardiorrespiratória. E até incluir a parte da flexibilidade também. Mas no desenvolvimento do sistema imune, o cardiorrespiratório e a área de força são os que têm mais resultado. Então, se eu tiver um bom equilíbrio entre essas atividades, né, no popular para o pessoal, eu devo fazer um pouco da musculação e devo fazer um pouco da minha caminhada ou da bike. Se com a evolução conseguir correr, é ótimo, se não tiver nenhum problema articular. Enfim, usar essas duas áreas. As respostas no sistema imune, elas são muito positivas quando você combina as atividades. Dentro de uma mesma sessão ou em dias alternados. Eu faço mais cardiorrespiratório na segunda, na terça eu faço um pouco mais de força, na quarta eu faço de novo cardiorrespiratório. Também aí fica muito parecido o resultado. Então é importante aliar essas duas questões. Comecei do zero, ser progressivo, orientado por um professor de educação física, consequentemente, depois ir aliando, aumentando a frequência e aliando as modalidades. A fazer um pouco do cardio, fazer um pouco da área de força. Então esse é a melhor estratégia que se tem em termos de resultado. Para outras variáveis, né? Nosso foco aqui, como é mais que o Covid, principalmente na resposta do sistema imune, tanto de uma forma como outra, somados, né? Quando você pega artigo científico, você vê resposta do sistema imune só com exercício de força, resposta do exercício imune só com exercício aeróbico, e resposta do sistema imune com combinação é mais efetivo quando você combina. Verdade. É porque quando a pessoa, principalmente quando a pessoa fica entubada, né? O pessoal falou que eles perdem muita massa muscular, então acho que é só correr, né? Fazer só corrida ou só força também, né? O pessoal tá totalmente debilitado, né? Porque imagina, um cara que nem esse amigo meu, fortão, do nada o cara ficou chupado, né? Então, imagine. Não, legal, Diogo. Outro ponto, né? Que a gente falou, ele está pensando na evolução do sujeito para se defender melhor com o sistema dele contra o Covid. Aí uma outra situação, o sujeito teve Covid, ok, que nem você citou do seu amigo. Né? Então aí é uma outra situação. Cada caso é um caso, cada profundidade de gravidade é um caso. Né? Então o que acontece? O que a gente pode ver? No primeiro momento, a capacidade mais afetada é a pulmonar, que é onde o Covid ele ganha força, ele ganha terreno. Né? Então o grande problema maior é no pulmão. Mas, consequência disso, como a saturação do oxigênio fica deteriorada, você desenvolve muita inflamação e a parte de transporte de oxigênio fica muito comprometida, a primeira tendência do corpo é perder massa muscular. Porque o organismo ele pensa assim, eu vou perder músculo para manter coração, cérebro, rim, fígado trabalhando. Então, primeiro se perde no músculo esquelético. E por isso você definha, né, que o pessoal fala. Uns mais, outros menos, por conta da gravidade. Né? E até do histórico que tem de massa muscular. Então, ou seja, é a primeira resposta do organismo.
Aí você vai ter que, para fazer esse processo de recuperação, você primeiro vai ter que entrar com exercício respiratório, que foi o que o rapaz falou lá pro seu amigo e tudo, vamos fazer exercício respiratório. A fisioterapia entra muito bem nisso, né, porque eles têm bastante competência para fazer esse tipo de trabalho. Fazer exercício respiratório para retornar uma mecânica ventilatória interessante, né, ao mesmo passo que fazendo o tratamento, para ir diminuindo a inflamação instalada. Num segundo momento, conseguir passar este passo, né, eu vou o quê? Primeiro para a área muscular, porque é uma forma mais gradativa de eu melhorar a resposta sem ter um estresse metabólico muito grande, porque a área cardiorrespiratória promove estresse metabólico muito grande. Então, o sujeito que saiu do Covid, não dá, às vezes, para ele sair para um trabalho aeróbio com uma certa intensidade. É muito difícil para o transporte de oxigênio. Então, é melhor, às vezes, ele fazer uma coisa mais neuromuscular e, aos pouquinhos, entrando no cardiorrespiratório. Aí vai da evolução de cada quadro, né, a análise de quem está fazendo a recuperação e a convivência com o médico, que está acompanhando ele no quadro de evolução. E aí ele vai crescendo nisso. À medida que ele cresce nisso, ele consegue ir reduzindo esse processo inflamatório e ir de novo retomando todo aquele suporte que ele tinha, fosse praticante de exercício melhor ou não, né, do sistema imune para enfrentar a situação. E é super possível, né? É lógico que algumas pessoas dependem de mais tempo para fazer essa recuperação, porque isso está relacionado a qual avaria que foi feita em cima do sistema dela, mediante o quadro do agravamento do quadro, né? Maior ou menor. Então, logicamente, mas é super, à medida que ela passou essa fase, é recuperável. Ela tem condição. Ela vai ter que dar tempo ao tempo e ir seguindo essas fases paulatinamente para ter uma resposta e, naturalmente, lá na frente, conseguir responder muito bem, sem dúvida nenhuma. Se ela passar, respeitar os processos, ela vai conseguir evoluir muito bem. A gente tem resultados aí de pessoas que chegaram, inclusive, a entubar, dependendo de ventilação mecânica, e hoje já estão bem mais recuperados, fazendo exercício como bicicleta, aliado ao trabalho de força. É possível recuperar a massa muscular. É lógico, se a gente comparar uma pessoa que teve esse quadro com 60 anos, vai ser mais difícil ela recuperar toda a massa muscular, porque o envelhecimento já faria ela perder naturalmente. Então não é só a Covid que está instalada ali. Agora, um sujeito mais jovem, ele tem plena condição, às vezes, de se restabelecer totalmente na questão da massa muscular. O idoso tem mais dificuldade por questões hormonais, é um processo fisiológico natural que vai acontecer com todo mundo. Ninguém vai ficar para semente. Você vai ter perdas fisiológicas inevitáveis. Então, vai ter uma diferença aí também em relação à questão da idade, principalmente. Um outro fator interessante também que eu acho legal salientar é a questão de homens e mulheres, né? O que parece, vem se mostrando também, os homens, por exemplo, eles têm mais receptores androgênicos que as mulheres. Por isso o homem tem mais relação com testosterona, com pré-hormônios da testosterona, e parece que também pessoas que têm maior número desses receptores têm uma tendência a poder agravar mais a doença. Estamos falando de ciência, né, o que vem mostrando os primeiros dados. E, obviamente, com isso, os homens acabam tendo um pouco mais dessa tendência. Existem mulheres que fogem ao padrão, né, desse agravamento do quadro também. Acho que é um outro fato também legal para comentar com o pessoal. Entendi. Deixaram até uma pergunta aqui, se a pessoa que não tinha muito hábito de treinar, se ela consegue se recuperar mais rápido, que entra nesse caso aí, se o cara, né, treinava tudo e acabou, tem gente que ficou pior, né, o cara treinou, mas aí pegou Covid, não chegou a morrer, mas ficou muito mal, e o cara que ficava só no sofá comendo, se recuperou mais rápido. Então também não, depende da pessoa, né, do organismo da pessoa, né.
Então, é aquilo que eu te falei no início, Diogo. São muitas variáveis que cruzam. Componente genético, lembra que a gente falou de receptores, tal e tudo? Então pode ser que esse cara, por exemplo, que não fazia nada, tenha uma baixa referência desse receptor. E o cara que fazia muito tinha uma alta referência. Quando pegou o Covid, para ele complicou no genótipo, complicou na genética dele. Outra situação, então não é só a qualidade de vida, né? Isso está interferindo, né? Necessariamente. Uma outra questão, às vezes uma outra relação que mexe bastante com a resposta do sistema imune, a questão emocional. Então, às vezes, o fator de estar com a doença, emocionalmente, para um e para outro, difere muito na resposta do sistema imune. Agrava mais ou menos. Então, é uma série de fatores que se cruzam. Por isso que eu falei, a média qual é? A média é que o sujeito tem mais comorbidade, mais idade, tenha mais risco. É a média, falando da ciência. Mas você tem os quadros que podem fugir a isso. Então, provavelmente, nesse caso, talvez o componente emotivo foi menor nesse sujeito, talvez o componente genético foi menor e ele se recuperou mais. E talvez ainda a potência viral dele, instalada, também possa ter sido menor do que no atleta, aí, por exemplo, no que fazia. E também tem isso. Eu posso assumir uma carga viral de 100 mil vírus e posso assumir uma carga viral de 50. Diferente. 50 entrando no seu corpo de 100. Né? Isso é muito relativo. Vai depender de onde você fez a transmissão. Peguei mais ou peguei menos. Você não sabe. Né? Então, todos esses fatores, você vê quanta coisa cruza. É o meu genótipo, é a minha emoção. Qual foi a minha carga viral? Peguei de 50 ou peguei de 100? Né? O meu histórico, como é que eu estou levando isso? O que eu estou trazendo? Então, é muita variável. Por isso que aparecem esses resultados que às vezes nos surpreendem. Né? De um cara, às vezes, mais com condição. Mas quando a gente fala da média, os números mostram isso, a gente percebe que pessoas que têm mais qualidade, que são mais jovens, sabe tudo, agravam menos e têm uma taxa de mortalidade menor. Que a gente falou no início. Agora deu uma virada, né? Então os mais jovens estão indo a óbito que o grupo de risco, né? Que era o famoso, fica lá, vovozinho, fica em casa. Agora os jovens que estavam indo para as baladas, para as festas, aí pegaram tudo e é o que está tendo, virou o jogo, né? Mudou. Mudou também porque a característica, o vírus ele começa a mutar e tem muitas variações. Né? Você tem muitas variáveis, muita variação. Consequência disso, começou a se instalar outras variantes, né? E o público jovem, por estar mais, como você falou, suscetível, porque está frequentando mais ambientes abertos, às vezes sem tanta preocupação, acabou que se instalou nesse grupo agora. Também aumentou o número de vacinas dos idosos, né? Aqui no litoral, por exemplo, a gente já está aí na faixa de 63 anos, quer dizer, você já teoricamente imunizou muita gente. Né? Também é um fato relevante que a pesquisa vem mostrando, não é garantia de você ter a vacina e não pegar o Covid, mas a tendência que os estudos também vem mostrando é de você minimizar o quadro grave com a vacina, mesmo que você pegue. Alguns não vão pegar e outros vão atenuar. E isso é o que a gente precisa para aliviar o sistema de saúde e para o próprio sujeito não ter um risco de chegar ao óbito. Né? E aí, quando você agrava, esse risco aumenta. Então, no momento que você cerca mais essas pessoas, né, cada vez mais isso vai aumentar, as outras ainda estão numa vulnerabilidade maior e com a mutação, começou a chegar mais nos mais jovens. Né? E às vezes até com uma potência, essa coisa da carga viral grande, porque tem muita preocupação, às vezes numa noite que você está lá, você cruza com duas pessoas que estão assintomáticas. Então, ao invés de ficar na transmissão, eu capturar, por exemplo, para exemplo de números fictícios, né? 50 mil vírus de um sujeito, eu capto de dois. 50 mil de um e 30 mil do outro. Então, quando eu jogo uma carga viral muito mais potente dentro da... Né? De 50 eu saio para 80 de infecção, né? de transmissão. E isso, logicamente, pode, consequência, é uma das variáveis para agravar meu quadro mesmo sendo jovem. Então, por isso que está mudando um pouco essa característica. A tendência natural vai ser que, com o passar do tempo, com o aumento da imunização, tudo isso vai baixando. A gente já começa a ver alguns quadros aí de baixar o número de alguns estados, tal. É uma tendência. No Brasil é um país muito grande, né?
e de grande heterogeneidade também, às vezes difícil alguns controles, então logicamente que essa coisa fica um pouco mais gradativa, mais lenta no Brasil. Mas ela vai acontecer, naturalmente ela vai acontecer. Verdade. Deixar também uma pergunta aqui, a pessoa, ela parece que ela pegou o Covid, não sentiu na hora que ela pegou o Covid, mas ficou aquela que não passa e tudo, e depois ela teve as consequências, né, que teve trombose. Aí ela perguntou pro professor dela, tipo personal, alguma coisa assim, se ela pode fazer exercício ou ela tem que parar, esperar melhorar o quadro dela para depois começar a fazer. Legal. Então, tem que tomar alguns cuidados. Precisa ver qual foi a potência da trombose. Porque às vezes você faz um quadro de trombose mais leve, um trombose um pouco mais pesado, então vai precisar analisar isso junto ao médico, porque aí o médico que configura isso, consegue ver isso, não é o profissional de educação física, não é o fisioterapeuta, ele consegue dar um diagnóstico disso. Geralmente, exercícios exigem muito do sistema de coagulação quando mais intensos, principalmente. Então vai ter que tomar um cuidado nisso. Então ela vai ter que acompanhar com o médico, qual o estágio da trombose que se instalou, e às vezes nesse momento ainda dá um tempo no exercício até que baixe essa referência da trombose dela, para que ela consiga trabalhar com intensidades menores e iniciar o programa de exercício. Vai ter que analisar o caso dela. Tem quadros de trombose que são um pouco mais pesados, mesmo ela tem sido assintomática, às vezes aparece o quadro depois, como foi o caso dela, e ela vai ter que acompanhar com o médico, porque no exercício você exige muito das hemácias. E com o sujeito com trombose, com o quadro de trombose que ele tenha feito um quadro de trombose, às vezes ele pode colocar um pouco mais em risco nessa situação. Então vai precisar ver. Passou dessa primeira fase da trombose, está sob controle, está liberada pelo médico, ou seja, o estágio é baixo, pequeno, consegue começar com baixa intensidade. Mas vai ter que ter uma combinação aí, porque cada nível de trombose é muito variado. Tem uma trombose que leva o sujeito a ter, por exemplo, efeitos colaterais no cérebro, com alguma limitação, como tipo Covid, e tem uma trombose, às vezes, que é bem periférica, se instalou ali em membro inferior, entendeu? Não teve grandes repercussões, então vai precisar trocar aí, no caso, se ela tiver o personal ou o professor da academia, trocar uma ideia com o médico, fazendo um link dos dois ali, para ele passando o quadro dessa pessoa para ajudar ela no momento certo, e não fazer alguma coisa inconsequente. Perguntaram também, acho que talvez algum professor que deixou aqui a pergunta, se o mercado tem uma tendência a crescer, pessoal, não sei se tem pós para isso, curso especializado já em Covid, mas você acredita que quem for para esse lado da parte de saúde para trabalhar com pessoas de recuperação de Covid ou pessoas que tiveram ou vão ter, você acha que esse mercado vai crescer ou vai passar, como muitas coisas que surgiram e não pegou? Não, Diogo, eu acho que vai crescer. Eu acho que vai crescer porque, assim, se você pensar, são muitas pessoas infectadas, né? Não é um negócio pequenininho. Então a gente vai precisar de muito fisioterapeuta e muito educador físico também nas áreas de recuperação, que são as áreas que mais trabalham, mais diretamente depois do médico, na primeira fase, são os caras que vão recuperar. Então eu acho que vai ter um crescimento. Ainda não se tem situação específica de curso, porque acho que ainda é muito precoce, Você vê artigos, saindo, mas não um curso especificamente. Mas eu acho que vai ser até uma tendência, de um esforço na área estudantil para que se tenha mais conhecimento aprofundado, para que profissionais possam trabalhar nessa área. Tanto da área, incluindo a área de saúde, mas principalmente, como eu falei, os fisioterapeutas e os educadores, que ficam mais próximos dessa relação, não descaracterizando os nutricionistas, psicólogos, lógico, são todos importantes, mas na parte prática, do que a gente está discutindo aqui hoje nessa live, eu acho que os
físio e os educadores vão estar bem mais próximos disso. Então, acho que tem uma tendência de crescimento, então, dentro dessa área, porque não é uma coisa que vai se tornar uma endemia, mas a magnitude que atingiu, né, vai fazer com que isso tenha uma repercussão também na formação de pessoas para trabalhar com essas pessoas. Nós vamos ter pessoas com sequelas, né, que vão precisar ser trabalhadas, né, infelizmente, para essas pessoas, mas, como eu falei, com chance de recuperação, tudo é tempo ao tempo, né, então eu acho que vai ter crescimento, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que em 2022, né, a coisa deve estar um pouco mais equilibrada mundialmente falando, a gente vai ter um crescimento grande dali para frente. Verdade. Eu estou imaginando o professor Alexandre já falando do Covid na aula, nas aulas de patologia. Vocês têm que ir para a área da saúde. Ele fala, um dia eu fui ver um concurso lá, tinha 2 pessoas, uma desistiu no meio do caminho, a outra, o cara falou, você vai ou não vai? Vai entrar ou não? Que era a Life, né? Era a ENAPS. Aí eu falei assim, eu vou, né? O cara desistiu, nem fez a prova, então escreve alguma coisa aí sobre algum tema, sobre câncer. Aí o cara escreveu e entrou. E aí ele ficou falando, cara, mano, é tão fácil, né? Mas poderia ser vocês fazendo um vestibular para entrar lá. E cada vez você vê mais o pessoal indo para a área fit ou para escolar. E a saúde também podemos trabalhar, né? Só que não vai. Então, ainda tem muito na educação física, principalmente, né? Na educação física ainda as pessoas já procuram mais a área do fitness, por exemplo, a área da educação escolar, até a área do treinamento, elas ainda são mais potenciais do que a área da saúde para a educação física, né? Na físio não, já mistura mais, que eles trabalham mais dentro da área clínica, né? Então eles já têm uma visão um pouco diferente. Eu acho que a área para a educação física da saúde, ela é recente, né? Então a gente ainda carece de profissionais, como você falou, que tenha interesse a estudar e trabalhar mais próximo, né, da doença, né, propriamente dita, né, não só o Covid. Eu acho que a gente precisa de mais profissionais para isso. Eu acho que talvez o Covid, nesse contexto, venha até auxiliar isso, né, a ter profissionais dentro da área da educação física com mais procura para atuar no setor, né? A gente já está terminando, já. Você correr para fazer a prova lá, né? Então já deu mais ou menos, vai dar 30 minutinhos. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre exercício, sobre alguma coisa sobre o Covid? Não, legal, Diogo. Primeiro te agradecer, né, a oportunidade, né, de a gente estar podendo conversar, né? Você que foi meu aluno na universidade, né? De vários que já formei ao longo dos anos aí. E sempre muito solícito, muito educado, né? A formação do profissional, isso é legal. Então, te agradecer também por esse momento e falar para as pessoas que elas devem fazer exercício. Não temam o exercício só traz coisas positivas, bem elaborado, como a gente falou, né? Bem adequado, ministrado por alguém que consiga educar você progressivamente no exercício. É muito raro as pessoas que são proibidas de fazer exercício. Hoje você vê pacientes com grande insuficiência cardíaca trabalhando exercício, né? Então, assim, tirar você do exercício é pouquíssimo. O percentil mundial que estaria fora do exercício seria muito pouco. E a gente ainda vê número alto de pessoas fora do exercício, né? Então, a gente poderia englobar aí talvez 98% da população mundial fazendo exercío. Não é o que a gente tem, né? Se a gente contar mundialmente, a gente tem aí no Brasil mesmo ainda 49% de sedentários, em outros países talvez número maior, um pouco menor, mas a gente ainda tem faixas aí que às vezes na média mundial não chegam a 60% ou beirando ali da prática de exercício físico. Ainda tem muita gente, quase 40 e poucos por cento de pessoas que não praticam. Então, eu incentivaria as pessoas a procurarem, né, um profissional ou um local, alguma coisa que elas pudessem praticar o exercício de forma regular,
né? Para quem quer exercício para a saúde, não precisa se descabelar, que nem eu costumo brincar. Dá para fazer uma coisa controlada, sem ela precisar ficar num desespero enorme, né? Criar aquele negócio que, nossa, só o exercício me faz sofrer, vamos dizer assim, né? Se ela estiver pensando nessa proposta. Diferente de quem é atleta, é uma outra proposta. Diferente de quem, às vezes, quer outros resultados estéticos, por exemplo. Às vezes ela precisa de um pouquinho mais, né? Na performance dela. Mas o grande benefício do exercício está na área da saúde. E para isso é só um pouquinho de dedicação que você consegue grandes resultados. Bom, já seria a mensagem? Qual mensagem você quer deixar? Eu sei que faço essa pergunta no final. Qual mensagem você quer deixar para a galera que assistiu, alguns que deixaram as perguntinhas aí, decorrer dessas horas, né? Essas 4 horas mais ou menos. E vai ver lá no canal do YouTube, já avisando que o canal é o Personal Psicocare, tá? Só tira o DR, que é o meu nome, e põe aí, procura lá na lupinha que já aparece lá, tem mais de 250 entrevistas. O professor foi um dos últimos da PFESP, né? Ficou entre você e o Marquinhos, eu fiz mês passado, e aí agora o senhor teve algumas, a Maressa, a Débora, e acho que o Marcelo Henrique, que não quiseram, talvez querem fazer o presencial. Mas aí eu fiquei, precisa do Giba. Todo mundo tava perguntando, e o Giba? Pô, eu tô tentando. Mas aí dessa vez eu consegui. Legal. Não, a minha mensagem, Diogo, é que todos tenham calma, né, nesse momento. Acho que assim, a gente tem que tomar as precauções, né, mas não devemos fazer disso também, né, um medo muito grande, que isso atrapalha a resposta do sistema imune pela emoção, como eu falei. Então a gente já saber administrar isso, acho que esse é o momento, né? Usar o recurso da vacina quando for o seu momento, né? Cada um tem uma programação, né? Usar o momento da vacina, ter bastante calma, e quem já fazia exercício continuar praticando, quem não fazia, pensar em começar a praticar. Vai ganhar lá na frente. Acho que essa é a mensagem que eu dei. Isso aí. Galera, muito obrigado aí quem assistiu. Quem não assistiu, avisa aí que vai estar lá no YouTube. Só seguir, tá aí o link na biografia do Instagram. Muito obrigado, professor. Quando tá o Santa lá, eu prometo que eu vou lá, a gente marca o dia pra gente gravar a sua aula lá, tá bom? Muito obrigado, professor. Legal. Maravilha. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.